Amós era um homem simples, alguém que provavelmente passaria despercebido em meio à multidão. Ele não veio de uma linhagem sacerdotal, não era filho de profeta e não vivia em grandes cidades. Sua origem estava no campo, nas paisagens áridas de Tecoa, uma pequena vila ao sul de Jerusalém, em Judá. Lá ele levava uma vida tranquila, cuidando de ovelhas e figueiras. Mas a tranquilidade de sua rotina foi quebrada por um chamado poderoso. Deus o escolheu para ser um mensageiro de juízo, alguém que deixaria para trás os pastos e campos para confrontar reis e multidões. Era o início de uma jornada que marcaria a história de Israel para sempre. Para entender a missão de Amós, precisamos mergulhar no cenário do reino de Israel naquela época. Israel vivia dias de glória aparente. Sob o reinado de Jeroboão II, o reino estava em paz, suas fronteiras haviam se expandido, o comércio florescia e a riqueza crescia. As cidades estavam cheias de luxo e o povo vivia na ilusão de que a prosperidade material era um sinal da bênção divina. No entanto, por trás dessa fachada brilhante, havia um sistema corroído por injustiças sociais e espirituais. Os ricos acumulavam fortunas enquanto os pobres eram oprimidos e explorados. Juízes aceitavam subornos, líderes religiosos corrompiam o culto a Deus com rituais vazios e idólatras, e os poderosos ignoravam o clamor dos necessitados. Foi nesse contexto que Amós foi enviado, um homem de Judá chamado para profetizar no Reino do Norte, uma terra que já havia se afastado de Deus desde os tempos de Jeroboão I. Quando Amós chegou a Israel, ele viu a verdadeira face daquela prosperidade ilusória. Uma sociedade decadente, afogada em orgulho, injustiça e hipocrisia. E ele não perdeu tempo. Sua mensagem foi direta e cortante. Ele não estava ali para falar o que as pessoas queriam ouvir, mas para anunciar a verdade de Deus, mesmo que essa verdade fosse difícil de aceitar. Logo no início de seu livro, Amós traz uma série de profecias contra as nações vizinhas de Israel: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Ele denuncia seus pecados e anuncia o juízo divino. Até esse ponto, os israelitas provavelmente estavam satisfeitos. Afinal, era sempre mais fácil ouvir condenações direcionadas a outros povos. Mas, de repente, a profecia muda de direção. Amós começa a falar sobre Judá e, finalmente, sobre Israel. E é aqui que o tom se torna ainda mais grave. O profeta denuncia com veemência a corrupção moral e espiritual do povo. Ele expõe a desigualdade social que destruía a vida dos mais fracos. Ele fala sobre aqueles que vendiam os pobres por um par de sandálias, que exploravam os trabalhadores e que transformavam o sistema de justiça em uma ferramenta de opressão. Amós também critica os líderes religiosos que realizavam grandes festivais e sacrifícios, mas cujo coração estava longe de Deus. Era uma adoração vazia, mecânica, que não agradava ao Senhor. Em um dos trechos mais conhecidos do livro, Deus declara: "Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não aceitarei. Afastem de mim o som das suas canções. Não quero ouvir a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene." Amós 5, 21, 24. Amós não apenas criticava a sociedade, ele anunciava o juízo iminente. Ele profetizou que Israel seria destruído e que o povo seria levado ao exílio por causa de seus pecados. E essa profecia não era apenas um aviso distante, era algo concreto, real, e que se cumpriria algumas décadas depois com a invasão dos assírios. Mas a coragem de Amós em falar essas verdades lhe trouxe muitos inimigos. Uma das cenas mais impactantes de sua trajetória ocorreu no Templo de Betel, o centro da adoração do Reino do Norte. Foi ali que Amós teve um confronto direto com Amazias, o sacerdote do templo. Amazias acusou Amós de conspirar contra o rei e tentou silenciá-lo, dizendo: "Vá embora, vidente. Volte para a terra de Judá. Ganhe o seu pão lá e faça as suas profecias lá." Mas Amós não recuou. Ele respondeu com firmeza:
Eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Sou boieiro e cuido de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e me disse: vá e profetize a Israel. Essa resposta revela algo profundo sobre Amós. Ele não buscou a profecia, mas foi escolhido por Deus, e não havia nada que pudesse calar sua voz. Mesmo em meio a tanta denúncia e juízo, o livro de Amós termina com uma mensagem de esperança. Ele fala sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi e sobre um tempo em que o povo voltaria a habitar em segurança, desfrutando de paz e abundância. Essa promessa aponta para um futuro redentor, onde Deus restauraria o que havia sido destruído e traria um novo começo. A história de Amós é um poderoso lembrete de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele não busca pessoas perfeitas, mas corações dispostos a obedecer. Amós era um homem comum, sem títulos ou status, mas foi usado por Deus de maneira extraordinária. Sua mensagem continua ecoando até hoje, nos chamando a refletir sobre como temos vivido, sobre como tratamos o próximo e sobre onde temos colocado o nosso coração. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe aqui nos comentários a sua reflexão. Inscreva-se no canal e, se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a palavra e continuar aprendendo juntos.